A doce paz do Senhor Jesus, graça e paz de Deus. Querido abraço carinhoso, sincero e fraternal em você que acompanha o Aprendiz Cristão. Queridos, a proposta para o nosso bate-papo está em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Eu vou reler. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Amados, esse versículo, essa lembrança da luta de Davi e Golias, ela veio em minha mente, porque eu vejo essa palavra sendo pregada, talvez eu já tenha pregado dessa forma, e eu percebo que a gente prega muitas das vezes, ou se prega muitas das vezes, facilitando a história, ou facilitando o texto. Uma vez que nós sabemos que Davi venceu a Golias, nós facilitamos o texto. E Davi parece alguém extremamente adestrado para a guerra, e Golias parece que não é nada. Parece até que foi uma batalha simples e uma batalha tranquila. Mas é isso que eu quero bater esse papo contigo hoje. Essa palavra revela algo interessante. Quando Saul fala para Davi, eu sei que Saul está questionando qual é a sua experiência, qual é o seu legado, veio de onde, vai para onde, o que você tem para contar. Mas ele fala, Golias, ele é guerreiro desde a sua mocidade. Desde a sua mocidade, ele é adestrado para a guerra, ele vive para a guerra. Essa é as atitudes de Golias, um homem que toda batalha que ele foi, ele venceu. Toda guerra que ele se envolveu, ele ganhou. Então, por isso que o exército do rei Saul está com medo, o rei está com medo, e todos estão apavorados, mesmo com lanças, flechas e escudos. Mas Davi ouve a afronta e não aceita. Eu já vi pessoas dizendo que Davi foi para a guerra porque queria não ter que pagar imposto e queria casar com a filha de Saul. Meu querido, para mim eu não vejo isso na Bíblia. Eu vejo ele indignado porque o nome do Senhor está sendo subjugado, questionado, ridicularizado. É isso que o faz posicionar-se. Às vezes nós lemos a Bíblia de uma forma romântica. Há uma fase da nossa fé que a gente lê a Bíblia de uma forma romântica. A gente vê purpurina nos textos, varinha de condão nos textos, e parece que tudo é milagroso, tudo é fantasioso, tudo é uma bênção. Mas, querido, há vitória, como houve a vitória sobre os filisteus, sobre Golias, porque Davi trabalhou, porque Davi se posicionou. Quando Davi enfrentou o leão, foi uma luta. Quando ele enfrentou o urso, foi uma luta maior. Quando ele enfrentou Golias, foi uma luta muito maior. Porque Golias, ele é racional. Ele pensa, ele tinha um escudeiro que ia à frente dele, ele tinha pessoas atrás dele, aclamando o seu nome para que ele se impulsionasse mais à frente. Então era uma luta muito mais complicada. Era uma situação que Davi nunca tinha experimentado. Mas na fala de Davi ele fala, como Deus foi comigo lá atrás, ele vai ser aqui hoje. Mas eu quero que você entenda hoje, nesse nosso bate-papo, que Golias era uma terrível ameaça. Golias era uma ameaça difícil de se vencer e de se transpor. Mas por que então Davi venceu? Uma das coisas que eu vejo em Davi, pressa. Davi não dava espaço para o problema. Biblicamente falando, quando ele deu espaço para o problema, ele pecou com Batseba. Mas quando ele ia rápido para a guerra, como você vê no texto, e correu Davi, e tirou a espada da bainha, e cortou o pescoço dele, velocidade. Ele houve afronta uma vez só,
E ele se posiciona. Quando alguém diz que ele não tem história, ele fala, peraí, eu venci o leão e o urso. Ele é obrigado a contar um testemunho. Mas tudo isso é o que fez com que Davi vencesse e a confiança plena e total em Deus. Então talvez o gigante que você está para lutar ou para guerrear hoje seja um gigante terrível como Golias, e não esse gigante pregado por aí, que não era nada, que era digno de ter piedade, porque Deus é contigo, porque Deus vai dar vitória. Eu te lembro que teve outra situação, que outros gigantes se levantaram contra Davi e quase mataram Davi. E sabe o que eu te lembro? Que não teve funda, que não teve pedrada, e Davi quase morreu. Aí os seus servos falaram assim, nunca mais vá para a guerra conosco, para que não se apague a luz de Israel. Então, não é sempre que você tem a pedra mágica, a pedra certeira, a boa mira. Tem hora que você vai sentir a espada do gigante passar beirando o teu pescoço. Então, querido, ele enfrentou um problema seríssimo, mas venceu porque Deus era com ele. Então não pense como você ouve as pregações que Golias não era nada, que Golias não era ninguém, que Golias era um pobre coitado. Não, ele era um colecionador de vitórias. Ele era um colecionador de batalhas vencidas. Quem enfrentava Golias sabia, vai ser difícil vencê-lo. Tanto que ele fala, eu sozinho vou. Mande alguém aí, o seu guerreiro, para me enfrentar. Ele se achava mais forte que todos. É tudo isso também devido à sua experiência de guerra. Por isso, quando ele olhou para Davi, ele não teve medo. Ele não se preocupou. Mas, querido, pare de pensar que foi uma luta boba, que foi uma luta tola. Porque Deus é Deus. Deus, às vezes, não está conosco. Essa peleja não tereis que pelejar. Meu querido, nem sempre toda peleja é de Deus. Tem peleja que é minha. Tem peleja que é nossa. Tem crente, meu amado, eu vou te falar aqui, morrendo na mão de homens pequenos. Não está enfrentando o gigante, está enfrentando o anão. E está apanhando muito. Por quê? Porque está errado. Está fora da posição e Deus não tem negócio com ele. Mas nós somos de fato crentes Davi, que Deus olha, dá testemunho, que Deus olha e nós caímos na graça de Deus. Temos que entender isso, olhar para isso também na questão da luta contra gigante, e não ridicularizar. Você vê que quando Golias ridiculariza Davi, isso é fantástico também. Por quê, irmão Wagner? Porque ele baixou a guarda. Quando ele olha para Davi e vê que Davi não é ameaça, ele baixa a guarda. E por baixar a guarda, ele deixou a sua testa vulnerável. Então, quando você ridiculariza, você não trata o assunto com seriedade. A palavra diz, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário anda bramando em teu redor, buscando a quem possa tragar. E se a gente vacilar, ele nos derruba, nos coloca na lona. Essa é a palavra hoje aqui do aprendiz cristão. Davi venceu Golias, mas Golias era uma terrível ameaça. Não pense que foi uma luta fácil. Não pense que foi algo simples. Foi fácil, digamos assim, modo de dizer na linguagem, porque Deus estava com ele. Porque Deus o honrou. Porque ele estava em condição de ter Deus ao seu lado, trabalhando por ele. E ele colocou Deus à frente de tudo, coisa que muitas das vezes nós não fazemos. Essa é a palavra. Se inscreva no canal, compartilhe com alguém esse áudio para que nós aumentemos essa corrente de boas novas e estamos juntos até o arrebatamento. Beijo no coração.